Gente, hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que uma mulher maravilhosa. E eu estou tão feliz de recebê-la na minha mesa, de poder conversar, de poder falar sobre Jesus, sobre casa, sobre família, sobre filhos, sobre as promessas do Senhor sobre nós. Ela que é uma mulher assim que o Senhor me apresentou. Linda, sensível à voz do Senhor, ela que é escritora, ela que é mãe, esposa, dona de casa, avó, ela é tudo. E é linda, né, gente? Vamos e convenhamos, olha que mulher linda. Estou aqui hoje com Márcia Barros. Ai, meu Que Deus. prazer te ter aqui Deus. nessa mesa. Obrigada. Que prazer te receber, Márcia. Obrigada. Obrigada a você por esse Obrigada, convite, por essa obrigada. mesa, por você. Obrigada por tudo, viu? Obrigada a você Tô pelo seu sim. ansiosa demais. A gente já conversou tanta coisa aqui Já. antes, né? Ixi, Já choramos, já já oramos. choramos, já tudo. Tá tudo. Se apresente para nós, Márcia. Então, acho que você falou meus principais títulos, né? Eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou mãe, sou sogra, sou avó. Gente, olha aqui, uma carinha dessa avó. Já são três? Três São netos, três né? netos. 2 vivos e um o Senhor levou, Recolheu. Mas eu, né, trabalho com mulheres há mais de 20 anos e tenho o meu canal, arroba Conexão Mulher Oficial. Mas eu falo sempre, Thalita, que nada disso que a gente faz para fora de casa, que é importante e que eu só faço porque eu recebo uma liberação do Senhor para isso, mas nada disso é tão grandioso como o que acontece da porta de casa para dentro. E, então, para mim, algumas coisas não fazem muito sentido. Quando eu, às vezes, me percebo, às vezes, isso deve acontecer com você, às vezes a gente vai distanciando, você vai Sim. entrando num automático e você vai fazendo algumas coisas dentro de casa, nas relações, parece que sem o devido cuidado. A correria, a demanda, a gente É é muito gente, grande, né? né? Eu gosto de falar que nós não somos anjos, nós estamos com o pezinho aqui na terra. Essas coisas, elas vêm, elas nos rodeiam. Então, para mim não faz sentido se eu sou tão querida lá fora, se eu tenho tanta paciência lá fora, e se às vezes em casa eu estou impaciente. Então, isso para mim Se no seu é um papel fundamental no você está principal. diferente. Para mim, no principal. É o principal. Então, eu tenho sempre esse alerta comigo mesma, né? Eu fico sempre atenta como é que eu estou. Não é fácil, Não. mas eu estou sempre ligada com isso, com a casa, Aham. com o meu movimento dentro de casa. Aham. Né? E já que você começou, ó, vou Você pegar a minha sabe, né? colinha. Eu não sei falar de outra coisa, né? Não, mas a gente Ter não casa, sabe. mesa. Ó, deixei até cair. Vou pegar a minha colinha aqui, ó, hoje que eu nem coloquei no tablet. Mas olha só, eu queria começar E nem com me uma falou, frase. né? Não, Ela não, gente, ela não falou nada. Ela só vem. só vem, deixa Senta. Deus fluir. Mas eu tinha que anotar essa frase para a gente começar por ela. Ah, é? E essa frase você sabe porque você mesma escreveu no seu livro. Gente, os livros são maravilhosos e a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas uma frase do seu livro você diz assim, ó, Márcia. Ao longo do meu ministério com mulheres, o que mais percebo é que os maiores conflitos vividos no casamento e nos relacionamentos com os filhos vêm de um ambiente doméstico hostil, sem ordem e sem paz. Por que você escreve essa frase no seu livro, Márcia? Porque eu acho que o nosso lar de origem, ele nos aponta um destino, aponta um propósito, ele nos leva aonde de fato a gente vai chegar. E um lar hostil, eu não vim desse lar hostil, eu não vim de um lar sem paz, eu não vim de um lar desorganizado. Então, às vezes eu falo assim, meu testemunho é tão sem graça, Thalita, porque eu não sou ex-nada. Eu nunca bebi, não estou falando que quem bebe Lógico, é pior, nada lógico, disso, sim. mas eu nunca bebi, eu nunca vivi nenhum segundo da minha vida
longe do Senhor no sentido de reconhecimento de quem Ele é, de temor a Deus, de fé, de saber que Ele é Deus sobre todas as coisas. Eu nunca vivi, né, momentos assim que eu poderia ter vivido na adolescência, me revoltado. É mais normal do que a gente E quem dera se imagina, todos tivessem esse privilégio, né, Márcia? mas eu não vim desse ambiente. Aham. Então, tudo que eu falei aí nessa frase, de um lar hostil, de um lar com desordem e de um lar sem paz, foi tudo que eu não vivi. E eu sei, eu tenho consciência, é uma questão de consciência dos benefícios que isso trouxe para a minha vida, para a vida para o meu casamento e para a minha família. Porque hoje eu, eu sou filha, mas hoje eu sou mãe. Uhum. Então eu tenho a minha família. E eu sei o que o meu lar de origem fez comigo. O que a sabedoria da minha mãe fez comigo. Para que eu hoje fosse uma incansável defensora da família. Para que hoje eu fosse uma perseguidora da sabedoria, que eu me intitulo assim. Eu sou uma perseguidora da sabedoria. Não que eu já a tenha alcançado, mas é uma caminhada constante. Nossa, Isso eu é quero esse que título para mim, eu posso? total, gente. Aliás, que todas as Todas, mulheres sejam perseguidores. todas A da gente, a gente sabedoria. persegue tanta coisa e tantas pessoas. Vamos perseguir a sabedoria. Como dizem provérbios, né? Sabedoria, eu clamo. Eu clamo por ela. Esse é um clamor do meu coração há anos, né? Porque eu vim desse lar. E a minha mãe, eu gosto sempre de dizer o seguinte: eu também recebo, a gente está falando de críticas aqui, eu recebo críticas sobre o meu posicionamento de abraçar o lar e de valorizar o lar. Por quê? Porque o diabo é tão sujo, encardido, que ele distorce algumas coisas que a gente Tudo. fala, tudo. Então, algumas pessoas, né, cristãs, que creem na palavra de Deus, mulher de Deus, falam, não- só é uma mulher sábia se ela não trabalhar fora. Não, eu nunca disse isso. Até porque a minha mãe foi uma mulher do mercado de trabalho. Eu estou em casa 100% tem só 2 anos. Só 2 anos, Eu Márcia. sempre trabalhei. Eu sempre fui uma mulher muito, muito produtiva lá fora. Uhum. Então, mas eu tive uma experiência com uma fase da minha vida que eu, por vislumbrar o que estava lá fora, perdi a minha conexão com a minha casa. E eu sei o que Te gerou. aconteceu. Foi pouco tempo, logo o Senhor me trouxe para Te a rota de resgatou novo. de novo. Então, a questão não é você estar em casa 100% ou trabalhando fora. Não, não tem nada a ver não é sobre isso. É sobre o seu entendimento, a sua consciência de saber quem é você dentro da sua casa. Você pode trabalhar fora? Sim, claro que sim. Mas nunca perca o seu coração dentro da sua E é o casa, que eu né? sempre falo. O erro não é você estar fora. Não. O erro é você estar lá fora e o seu coração permanecer lá. A questão é o nosso coração em casa. Amar estar em casa, viver o momento que você está em casa. Porque não adianta, né, Márcia? A gente trabalha, chega em casa, está morto de cansado, morta de cansado, você não tem um tempo com seus filhos, você não tem um tempo de qualidade com seu marido, você não tem um tempo de mesa. Sim. Isso é perder a rota, é perder o coração no meio do caminho. E a minha mãe, ela trabalhava o dia todo e havia momentos, fases, ela trabalhava à noite, porque ela era pedagoga, então ela coordenava colégios, ela era professora. Então, às vezes, no turno da noite, um professor faltava. Quem entrava em sala de aula? Minha mãe. Então, eu me lembro da minha mãe chegar muito cansada em casa. Porque, gente, trabalhar fora cansa, tá? Cansa, lógico. Muito. E trabalhar em casa cansa também, Muito muito mais. mais. Então, você imagina uma mulher que trabalha fora, mas que também sabe o que que espera ela dentro da casa dela. Se ela vem olhando para isso, para essa casa, para o casamento, para a maternidade, como algo enfadonho, ela vem murmurando, reclamando, é óbvio que essa casa
não vai ter um ambiente que deveria ter. E a minha mãe foi essa mulher, ela chegava em casa visivelmente cansada. Mas quando ela chegava uma mãe. Porque eu sempre falo, gente, os nossos filhos, eles não querem uma empresária, eles não querem uma pastora, uma bispa, uma apóstola, Não, uma vice-deus, eles não querem uma mãe. querem uma O mãe. seu esposo, o meu esposo, eles não querem uma digital influencer que tem não sei quantos seguidores, eles não querem isso, eles querem uma esposa, entende? Então, quando a minha mãe chegava, ela chegava mesmo. Ela estava cansada? Claro que sim, ela cansava. Mas a presença dela, ela era revestida de dignidade. Ela era revestida de sabedoria. Sobre ela repousava a sabedoria. Sabedoria. E isso se refletia na paz que ela trazia dentro de casa. Ela estabilizava o nosso ambiente emocional e espiritual dentro de casa. E eu, é a única filha mulher no meio de dois meninos, logo percebia, é incrível isso, eu não sabia nominar. Eu era uma menina, sei lá, de 8, 10 anos. Mas eu sabia que minha mãe era diferente das mães das minhas amigas. Porque na casa das minhas amigas não era isso. O ambiente de lá era estranho. E às vezes elas tinham até muito mais condição financeira do que a nossa casa. Mas era diferente e aquilo começou a me chamar a atenção. E eu comecei a falar, eu quero esse negócio da minha mãe, eu quero esse negócio aí. Claro que eu fui crescendo, fui buscando mais o Senhor, e aí eu vi que isso era a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, lá em Tiago 3,17, diz que ela é, antes de tudo, pura. Ela é, a segunda característica, ela é pacífica. E, e eu digo sempre que se a paz pudesse ser monetizada, eu sempre falo isso, ela custaria muito. Porque os Verdade. nossos lares, as nossas casas, até casas de pastores, de líderes, de pessoas que estão muito envolvidas com tanta coisa. Tem faltado paz em alguns E como lares. tem. Engraçado que você falando da sua mãe chegar em casa, dos seus amigos, falando das mães, né? E que eles não querem uma profissional, uma médica, uma pastora, isso. E esses dias teve a tarefinha de casa e as tarefinhas dos meninos vieram para falar sobre a sua família. E aí eu pensei assim, gente, às vezes os meninos vão ver, né, as outras mães sendo desenhadas como médicas, como odontólogas, como juízas. E os meninos vão me desenhar como? Será que os meninos vão me desenhar com a vassoura de um lado, o pano de prato do outro? O que que eles vão me desenhar, né? E aí eu fiquei caladinha olhando aquilo. A Lelezinha primeiro desenhou o pai, desenhou o João, eu e ela. E quando ela me desenhou o maior, que era a tarefinha desenhar a mamãe maior, ela colocou a mesa Uau. e ela colocou a mamãe desenhada e ela pôs um risco grandão assim, que foi o meu pano de prato mesmo. E aí eu fui e perguntei para ela, né? Mas você queria desenhar a mamãe diferente? Ela, não, mamãe, porque as minhas amiguinhas reclamam que nenhuma mamãe ajuda a fazer tarefa. Que nenhuma mãe faz o bolo igual a senhora faz. Eu não queria que a senhora fosse diferente. Tem criança lá, mamãe, e falava assim, as amiguinhas, que quem busca é a van, não é a mamãe. E aquilo me deu um conforto no coração, né? De pensar assim, às vezes é dolorido a gente largar tudo, porque é claro que um salário faz a diferença na sua mão, mas largar tudo para ver os meus filhos crescendo, poder levá-los, buscá-los, poder fazer um bolo que eles gostam, um suco na hora que eles gostam, pede uma pipoca no meio da tarde, eu tô aqui para fazer, Sim. pede um mingauzinho de chocolate, eu tô aqui para fazer. E isso é muito importante a gente entender que os nossos filhos não buscam os títulos que o mundo traz. Não, mas não Mas mesmo. os nossos filhos procuram aquilo que a gente carrega. Eles procuram o abraço, o afago, as palavras de sabedoria, o abraço quando precisa, a oração quando precisa. Gente, não tem coisa mais valiosa no mundo do que isso. E
infelizmente, tem casos, né, de filhos de pastores que às vezes se revoltam, não querem ir à igreja. E a gente, às vezes, que atende pessoas, a gente ouve muito essa queixa. Meu pai, pastor, a mãe, é pastora, eles se envolveram muito, mas em casa a gente não queria um pastor, a gente não queria uma pastora. A gente queria nosso pai brincando com a gente. Minha Queria mãe. minha mãe Meu pai fazendo brincando de isso. tourinho. Minha mãe brincando de casinha, de boneca. Porque esse papel, ele é nosso, a gente não pode delegar esse papel. Ele é nosso, é da nossa responsabilidade. E o que mais eu me compadeço mesmo, por isso que eu escrevi esses 2 livros, porque eu sei o valor, eu sei o que a presença, não é presente, mas a presença não é título, é a presença de um pai e de uma mãe, que de fato entenderam as suas missões. Eu sei o quanto isso preenche a alma de uma criança. E o contrário é proporcionalmente terrível, porque o que falta, a presença de pai, gente, causa uma erosão dentro do filho, causa um buraco e aí ele vai procurar em outros lugares. E ele tinha. E os lugares não são agradáveis. Não. Só. Então, por isso que a gente estava conversando, né? Eu acho que a cura, muitas das dores, elas saem de onde? Da família. A gente não pode falar assim, a sociedade está perdida. Não. É tão fácil falar isso. É muito fácil jogar a culpa na sociedade. Mas a gente é muito hipócrita quando a gente fala isso. Porque do que é feita a sociedade, Thalita? Da minha casa, da sua casa. Os nossos filhos, eu sempre pensei, eu tenho 2 homens, eu sempre pensei, claro, que eles sejam tementes a Deus, que eles sejam homens de Deus, mas eu preciso, e eu tive isso, assim, essa condição de entregar para a sociedade homens, cidadãos, que pagam seus impostos, que falam, por favor, obrigado, dá licença, me perdoa, bença, igual o seu filho pegou. Olha, que lindo isso. Isso são marcos antigos que estão sendo removidos até por nós, que conhecemos a palavra de Deus. Ah, para que falar benção? Não precisa. Quando você libera algo, o que você verbaliza, você autoriza. Uma criança fala benção, Deus te abençoe. Então tá tudo aqui dentro. Então, as dores e os desajustes da nossa sociedade, eles não saíram de uma empresa. Eles não saíram de um CNPJ. Saíram de casa. Saíram de casa. Tem dores dentro de casa. E olha, eu lembro agora da mulher da dracma perdida. Ela perdeu a dracma em casa. Em casa. Thalita, o que se perde em casa, você tem que encontrar em casa. Em casa. É lá, não é em outro a cura lugar, é de lá. casa. Se a ferida foi feita lá, a cura precisa vir de lá, de uma mesa, de um tempo junto, de um sofá. E falo muito do sofá no Engraçado, livro. e em casa é muito fácil de se perder. A gente acha que não vai, mas é muito fácil. E como nós já perdemos tudo. Sim. Né? A gente está vendo, igual você acabou de falar, a sociedade totalmente perdida, porque o lar está destruído. Uhum. A gente não tem uma conexão de pai e filho, de mãe e filha, a gente não tem um abraço, a gente não tem uma amizade. Sim. Tudo saiu dos seus valores. Né? O celular tomou conta de tudo hoje. Tudo hoje. Eu conheço uma família que eles moram em um sobrado. O filho tem a capacidade de ligar para a mãe do seu quarto para arrumar comida e quando estiver pronto para ela ligar só para ele vir buscar e levar para o quarto para ele continuar jogando. Olha a capacidade que um ser humano, que uma família chegou e a mãe ainda permitir isso. Ah, mas ele está na adolescência. Essa semana eu orei dentro da minha casa porque eu estou entrando na pré-adolescência, um filho fazendo 11 anos. E eu declarei na minha casa não é o que o mundo diz. Ah, eu estou passando um momento difícil, ele é adolescente. Adolescente, você sabe como é? Não, o João Marcos é diferente, porque ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus.
Nós temos que declarar que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, há algo diferente. Então, se seus filhos estão passando hoje pelo momento da adolescência, você não tem que se enquadrar o seu filho na adolescência do mundo. Você precisa enquadrar o seu filho na adolescência de Cristo. Que ele é um bom homem, que ele está formando um bom cidadão, que ele está formando um bom esposo, um bom pai. Ele está em formação para ser um adulto responsável em Cristo Jesus. Crescendo em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Olha homens. isso, Márcia. O que a gente está fazendo com o diante dos homens? O que é que nós estamos fazendo diante dos homens? E aonde a gente faz isso? Em casa. E eu vou um pouco além, Thalita, porque isso que você falou sobre a adolescência é tão sério. Eu tenho uma dificuldade quando alguém me pergunta me dá um conselho, porque meu filho está na adolescência, igual você falou, está daquele jeito, terrível. Eu tenho dificuldade de compartilhar o que eu vivi. Por quê? Eu não sei o que é essa adolescência do mundo. E olha que eu tive 2 meninos. 2 rapazes, eu não sei o que é isso. De verdade, eu não sei. Eles não me deram um pingo de trabalho. A gente conversou sobre isso domingo. Eles estavam lá em casa, agora. E aí, eu não sei qual era o assunto. Aí, o meu mais novo falou, nossa, não é mesmo, né? Eu não lembro, assim, da gente ter tido essas oscilações. Ele é psiquiatra. Acho que era alguma coisa de comportamento que a gente estava conversando. E aí eu falei, claro, vocês não me deram nenhum trabalho. Olha isso, olha que dádiva. Sério? Isso. Isso é uma dádiva. Qual que é o método? Tem método. Tem princípio. Tem vida comum. Regras, tem regra, tem disciplina, mas tem amor, tem presença, tem interesse. Tem Como tudo. nós estamos desinteressadas nos nossos filhos. Nossa. E aí, quando você me traz essa situação que você colocou, dessa família, e eu fico compadecida. Ele está no quarto, por que ele não quer descer para a sala? Por que ele não quer ficar na mesa? Qual o atrativo que está faltando? Uma mulher. Não quero jogar a culpa na mãe, mas não, de forma nenhuma. Aquilo que é nossa responsabilidade, a gente está deixando de fazer. Por conta, às vezes, de uma distração de um smartphone. E a gente terceiriza tudo. A gente não está percebendo isso. As raposinhas estão destruindo as nossas vinhas. É pouquinho, a gente não tropeça em montanha, gente. É de pouquinho em pouquinho. É no dia a dia. A vida real é território de Deus. Segunda-feira, Jesus está aqui, ele não está só lá nas conferências que a gente faz, que a gente, uau! Cadê aquele fervor? Cadê aquele, ai meu Deus, eu quero me humilhar? Cadê? Na segunda de manhã ele tem que acontecer. Quem vai ver essa igreja da segunda de manhã não é o pastor. Não, são os nossos filhos. São os nossos filhos, nosso esposo. Como você reage a uma dificuldade? Né? Ao invés de reclamar, de falar da liderança da igreja, falar da vizinha, da sogra, da cunhada, da amiga, de todo mundo, você traz para a mesa uma situação difícil, fala, meus filhos, Deus vai fazer, vamos orar. Isso foi isso que eu vivi. Eu vim de uma família muito comum, muito comum. Meu pai é advogado, minha mãe é pedagoga, trabalhavam muito para cuidar de 3 filhos. Mas em casa era isso, a vida cristã. A igreja começou em casa. Jesus morava lá. Ele não era só visitante. Visita, não, ele morava lá. Quando Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir, eu vou cear. Você concorda comigo que se ele está batendo, ele está de fora? Se ele está batendo, é porque ele não está lá dentro. A porta está fechada. E a gente não está ouvindo Jesus bater. E eu não me lembro onde fala, eu não sei se é Provérbios ou se é a continuação desse texto que fala que os cabelos de quem estava ali batendo molhou do seu orvalho. Eu acho que é a continuação Demorou tanto a abrir a porta enquanto estava batendo, Márcia, que deu tempo dos cabelos molharem no orvalho.
Olha a profundidade É. disso. Nossa, Porque se só batesse e abrisse, eu não iria me molhar com o chuvisco. Mas a ponto de molhar os meus cabelos significa que eu bati, ali eu fiquei, bati de novo, e bateu ali de eu novo. fiquei, bati de novo, e lá eu Sim, fiquei. sim. A ponto de molhar. Voltando um pouco na questão da adolescência, que eu acho esse é um assunto, é uma Nós das precisamos. maiores dores das mães. Sim, Eu falo sempre assim, eu casei, né, os meus 2 filhos, e eu fiz um poema que está num dos livros, A Caminho do Altar. O caminho do altar não começa quando eles começam a namorar. O caminho do altar começa na concepção. Foi concebido, você sabe que tem uma criança, um propósito de Deus aqui, que Deus escolheu seu ventre para um propósito. Você começa a preparar essa criança para o caminho que ele tem que seguir. Então, é todo dia, né? Então, não adianta, enquanto eles são crianças, não, agora é criança, tá tudo certo. Não, na adolescência eu me preocupo. Não, não. é uma construção. A mulher sabe, ela edifica, ela constrói. Eu vou falar assim, até, né, um filho que é psiquiatra, ele que vai saber falar sobre isso, mas os estudos mostram que o caráter, ele é forjado em uma criança, se eu não me engano, até os 7, anos. até 7 Aí eu anos. vou me preocupar depois dos 7, onde eu quero consertar aquilo que já deveria ser formado. Sim. Mas o que é mais fácil, a gente construir uma casa ou reformar essa casa dentro? Gente, Construir, né? quem já Reformar, reformou uma reformar, não casa? sei. Meu Deus do céu, na hora que você acha que você está terminando, Não, tem outra coisa para trocar e aparece outro furo, outra goteira, é, um vaso, é um piso ali. É é, muito é difícil. difícil. Então, por que a gente vai esperar o tempo passar, sendo que a gente já pode construir desde a nossa base, desde a base dos nossos E eu filhos? vou te falar agora, como mãe, há mais tempo que você, que essa construção nunca para. Porque tem pessoas que falam, puxa, Márcia, você tá bem agora, né? Casou os Ah, 2 filhos, tá na maciota, vivendo uma vida tranquila, nem precisa tranquila. preocupar. Eu falei, para, uma mãe comprometida com o seu chamado, que ela entendeu, ela vai ser mãe até o último fôlego de vida dela, ela vai ser uma intercessora até o último Os fôlego de vida joelhos dela. vão ser dobrados a vida Até. toda. Então, eu me lembro quando o meu mais novo passou na faculdade, ele passou com 17, 18 anos. Eu me lembro que no primeiro semestre foi um semestre muito difícil. E eu trabalhava, meu marido trabalhava e o outro estudava fora de Goiânia. Então nós ficávamos em casa só os 3. E esse meu filho falou: eu não venho almoçar em casa. Meu marido, eu também não venho. Era numa segunda-feira, nunca vamos esquecer. Por isso que eu amo as segundas-feiras, né? Ela põe a gente à prova ali, Aham. né? E aí eu fui trabalhar. Por volta de 11h30, meu filho me liga. Olha o que é uma mãe conectada. Ela pode estar fora de casa, mas ela percebe muita coisa. Quando ele me ligou, ele falou: mãe, eu estou indo almoçar em casa. Na hora. Ele falou normal, ele não falou mal. Uhum. Não, falou normal. Na hora, o Espírito Santo falou: larga tudo e vai para casa fazer um almoço. Eu não tinha deixado carne descongelada, nada preparado. Eu tinha pouco tempo de almoço e ele também. Eu só disse assim: tá bom, amor, tô indo para casa, a gente se vê lá. Eu saí, eu fui acionada pelo céu. E eu falo isso no livro. Uma mulher posicionada na terra, onde é? Na terra, ela é acionada pelo céu. Naquele momento, o Espírito Santo me acionou, eu catei aquilo. Falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer o almoço do jeito que der. E assim foi. Cheguei primeiro que ele, eu trabalhava perto de casa, fui bem rápida, eu sou bem rápida na cozinha, e fiz aquele básico. Na hora que eu terminei, eu senti Deus me falando: põe a mesa, põe uma mesa mesmo. E eu olhei e falei: nossa, vou pôr um suplá dourado. Mas era segunda-feira e eu, nossa, será que eu não vou ser over, né? Aham. Muito assim. Mas eu senti, falei: vou colocar. Coloquei para mim e para ele. E montei a mesa.
era um arroz, bife e tomate, não tinha mais o que fazer. Ele abriu a porta, Thalita. Quando ele abriu a porta, eu sei que aquela mesa foi uma cura. O que ele viu naquela mesa foi uma demonstração de amor. Ele sabia que ali dentro daquela casa tinha uma mãe que se importava muito com ele, Muito que se com ele. interessava por tudo que ele falaria ou não falaria. Porque eu não sabia de nada, ele não sinalizou nada, foi o Espírito Santo que me acionou. E pronto, ele chegou. E também tem outra coisa, né? A gente que é espiritual, a gente gosta às vezes de, ai, meu filho, vou pôr a mão na sua cabeça. Eu sou mais, eu acho que a vida Aham. real é território de Deus. Sim. Quanto mais humana nós somos, mais espiritual Aham. a gente se torna. E eu atendi ele e recebi de boa, assim. Oi, amor, tudo bem? Eu tô terminando aqui. Ele, nossa, que mesa. Falei, pois é, deu uma vontade aqui. Bem tranquilo. Não fiquei assim, ai, Deus me falou, nada Aham. disso. Sentamos à mesa, conversamos coisas da vida, normal, assim. Eu não fiquei, meu filho, você tem alguma coisa. Para mim contar. Deus me mostrou nada, até porque Deus não tinha me mostrado nada e ele também não tinha sinalizado. A gente foi comendo, uma conversa tranquila, leve, e aí ele começou a se abrir. Havia uma situação difícil que ele não correu para lugar nenhum, a A não não ser a ser sua para a minha casa. casa. Ele não ligou para ninguém, ele ligou para mim, porque ele sabia que de alguma forma eu ia estar junto dele. E ali a gente chorou juntos. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha solução para o problema dele. Eu só peguei na mão dele. Eu estava do lado dele. Falei, amor, vai passar. A gente vai orar. E Deus vai fazer. E foi um momento muito simples. O anjo não desceu, o fogo, o céu não desceu, não tinha labareda de fogo rolando na minha casa. Não Mas tinha tinha isso. casa, tinha Tinha lá. casa, tinha uma comida quente, tinha uma mãe disponível, interessada. Eu, porque quando você demonstra o interesse, isso já é, acho que metade da cura de alguém. E aí a gente orou, ele voltou para a guerra dele, e eu voltei para a minha, mas eu sei que ele foi preparado para enfrentar o Nilo dele, onde tinha um monte de jacaré, porque o cesto que eu preparei tinha betume, betume de amor, betume de cuidado, betume de interesse, betume de intercessão, betume de abraço, de beijo, de cheiro. Nada entrou no cesto dele, nenhuma água. E, sabe, tem um Nilo lá fora. O que a gente está fazendo? Que a gente manda os meninos para a escola, manda os meninos para fora de casa e não passa betume nesse cesto. Não Betume passa. é isso, é casa limpa, betume é roupa lavada, É cheiro betume é de oração, é bolo, cheiro de bolo. Você sabe que a palavra sabedoria, ela vem do latim sapore, que, que, tem Aham. sabor, cheiro. Sim. É isso, é o cheiro do bolo, é o cheiro de mamãe. Não tem nada melhor, né? Que às vezes a gente está aqui na cozinha e aí vem um já. Mamãe, o que a senhora está fazendo? O cheiro ativa o apetite, né? E aí você oferece algo de bom para ele comer. E como? E essa é uma pergunta que a gente precisa estender. Como que você está mandando seus filhos para a escola? Como que você está mandando seus filhos para a faculdade, para o trabalho? Como que você está mandando seus filhos para viver o mundo fora da sua casa e fora dos seus olhos? Porque Noé, eles, dentro de casa, é uma coisa a partir da hora que eu saio do portão. Eles estão vivendo como os soldados da batalhão de frente do Senhor. Ou eles estão despindo das armas, sim, deixando elas encostadinhas ali se e envolvendo, se né? envolvendo. Se sujando, né? E essas armas é a gente que limpa. É, A nossa aljava que tem que estar cheia para que cheia. as flechas vão Aljava é esse lugar de preparo, de de preparo. orientação.
de cuidado, de amor, de presença. Mas as aljavas andam tão vazias. Eles estão solitários lá. Por isso que lembrando do que você disse sobre essa família, tem mães que falam, ai, meu filho, ele não tá indo pra balada mais. Olha que beleza, que bênção. Eu me alegro com isso, assim. Ai, ele saía muito, tava com umas amizades ruins, agora não. Ele só fica em casa, tá caseiro. Glória a Deus, que bom. Ele chega assim do trabalho, ou chega da escola e fica no quarto. Ai, eu não acredito. Ele Não fica o tempo entendeu? todo lá. É sério. Mas ele não vai pra sala, você não tem um momento ali com ele de mesa, de sala, de assistir um Netflix e aventar pipoca, não tem? Não, ele fica lá, porque ele fica lá jogando, né? A diversão dele, né? Tem uma Não televisão. conversa com a gente, os assuntos são É. outros. A gente não tem paciência mais para ouvir os nossos filhos. O problema não são os adolescentes, são Problemas. mães impacientes, intolerantes, que não têm discernimento e que falta pouca São sabedoria. feridas que vão vindo, né? Vão vindo, parece um trem que vai conectando os As vagões, locomotivas vão se em conectando cada os fase, né? vagões. Aí então, a minha mãe sofreu alguns traumas na casa dela. Aí veio, trouxe para mim, eu sofri outros ali, agora eu venho, eu trago para os meus filhos vai, aí o trem vai enchendo de vagões. Eu costumo dizer assim, o que não começou em nós não precisa perdurar em nós, A gente Márcia. precisa ser essa interrupção. As feridas da minha mãe não precisam vir sobre mim. As feridas que eu tenho, meus filhos não precisam carregá-las. Sim. Nós precisamos mudar os ciclos dos nossos filhos. É. Nós precisamos fazer uma análise como mãe, como mulher, como esposa. A gente só analisa o nosso marido. A gente só analisa os nossos filhos. Mas o autoanálise daquilo que eu preciso mudar, o que eu preciso reformular em mim. E uma das maiores análises é essa: o que eu estou sendo como mãe aqui agora? Meu filho está precisando de mim, o que eu posso oferecer para o meu filho? É Fé, entender. fé é É só um autoconhecimento. abraço. Fé é autoconhecimento. E eu acho que o sino da espiritualidade é o nós, não é o eu. O que, né? Ah, mas eu vivi uma situação com a minha mãe, me fizeram isso. A gente precisa se permitir ser curada, porque nós precisamos ser essa interrupção. Mas eu falo mais que a gente não é curada porque a gente não joga os cacos de telha que nos fazem coçar as feridas. Nós não jogamos fora o caco de telha que coçamos as lepras. Nós precisamos É uma ferida aprender. de estimação, né? Começou a cicatrizar, eu pego o meu caco de telha, eu coço, 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 até sangrar de novo, até eu ver a carne. Na hora que eu vi a carne que tá doendo, que você não suporta mais, você deixa o caco ali um pouquinho. Mas na hora que começa a limpar, você pega de novo. Nós vivemos de muletas, parar, né? As doenças que vão nos paralisando, as feridas que nos fazem coçar e não prosseguir. E Deus, ele é comprometido com as gerações. Ele é um Deus de gerações. Eu sou a quinta geração de uma família que serve ao Senhor. Meus filhos a sexta, meus netos a sétima geração. Amém. Eu tenho um compromisso geracional com Deus. O nosso ventre, ele é um berço geracional. Nossos filhos não são só nossos filhos bonitinhos da mamãe. Não. Eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu E preciso. nem criamos para o mundo. A gente cria eles porque ele nos deu por um tempo. A gente fica pouco tempo com os nossos filhos, mas nós precisamos aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5,15 parece que foi escrito hoje. Diz assim: sejam sábios, algo assim, está até no livro, em todo o seu procedimento. Não hajam como tolos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Então a gente não aproveita as oportunidades você aproveita uma oportunidade quando você tem uma consciência, e essa consciência, assim, Deus me deu
E eu me agarro nela, de ser esse. Eu tenho um compromisso geracional, eu preciso entregar para o Senhor, para a sociedade. Eu precisei entregar para minha nora um marido, não pronto, não perfeito, mas um homem de verdade. Eu tinha uma. Eu via antes de. Eu sempre orei pelas minhas noras, antes de conhecê-las, eu ficava. Eu tinha muito temor. O que que eu vou oferecer para essas meninas? Ele precisa ser um bom marido, um homem de verdade, que paga conta, que cuida dela, que ame essa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É a minha responsabilidade, porque eu tive 2 homens. Isso sempre foi muito vivo em mim, sabe? E até hoje eu falo, ó, tô de olho, hein? Cuida dela, hein? Brincando, né? Falo pros meus filhos. Cuida dessa menina, ela é de ouro, hein? Preço de oração, paguei por ela. Se fizer alguma coisa com ela, eu te cato, menina. Você acha que eu ainda não te Você acha? bato? Então, a bênção geracional, a gente precisa passar ela. E eu brinquei agora aqui, Márcia, falando, você acha que eu não te bato? E a gente precisa entender que educar não é cinto 24 horas. Não. Educar Essa não é parte isso, aí, né? não. Educar, você falar várias vezes a mesma coisa, tendo vontade de voar no pescoço dessa criança. Sabe o que que eu É fiz? normal a vontade É de voar, né? normal, gente. Mas eu tô aqui como alguém que já está há mais tempo nessa jornada Nessa de maternidade. jornada, Nem tudo são flores, não, Thalita, mas tudo nem são tudo. sementes. Tudo que a gente faz é uma semente. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está aí na peleja com criança pequena, pré-adolescência, adolescência, juventude, você vai colher o fruto do seu penoso trabalho. Eu hoje colho o fruto daqueles dias que eu tinha que falar várias vezes a mesma coisa. Daqueles dias que eu ia lá orar. Eu não quero orar. Vamos orar. Vamos ler aqui uma história E rapidinha. quando você ensina, você fala assim, gente, não é possível, não. Não, eles falam. Esse menino deve estar com o ouvido. Será que ele está com problema no ouvido? Sim, eu quero dizer para vocês que eles estão entendendo tudo, eles estão aprendendo tudo. Só não desistam. Por favor, não desistam. Vocês vão ver essas sementes regadas nos dias mais difíceis, né? A Índia, eu tenho uma poesia onde ela fala que o cajado dela é o pano de prato. É pano de prato e rotina, é isso mesmo. Todo dia você tem que limpar a casa, não tem? Todo dia você tem que ensinar seu filho muitas coisas e parece que ele não está aprendendo, porque às vezes não é você que vai colher. Eu vivi isso quando meu filho mais velho foi casar. Ele tinha uma dificuldade, Thalita, eu não sei o que que era. Ele achava que a roupa suja ia sozinha lá para o cesto de roupa suja. Ele não pegava do quarto dele, levava não. E eu falava. Aí ele foi casar, eu chamei minha nora, falei, minha querida, te falar aqui, Jesus que te abençoe, tô passando o bastão para você. Vai, eu vou ficar aqui só intercedendo por você, não quero nem me envolver nessas questões. Ela riu, ele riu também. E ele se tornou uma pessoa tão organizada. Eu não vivi, eu não pude usufruir dessa organização dele, mas eu fico tão feliz de ver como a Bia é feliz. Ela fala, sogra, nossa, ele não dá um pingo de trabalho na organização. Teve uma mãe que ensinou, a mãe chata, tá faltando mãe chata nesse mundo. Não tem mãe chata. Não tem mãe chata. Mãe permissiva, tudo Muito pode. permissivo. Você parece que os filhos inverteu, né? Parece que a autoridade agora está nos filhos, eles não podem ser contrariados. Mas eu fico olhando tudo, as permissões, a falta de respeito que as crianças estão tendo, que os filhos estão, e em todos os lugares, em todos os lugares. Esses dias eu fiquei indignada de chegar numa igreja e ver as mães em pé, os pais em pé, orando, louvando, e os filhos deitados na poltrona, sentados na poltrona com o celular na mão. Jesus, não estão entendendo que o ambiente de adoração, eles precisam viver um momento de adoração. Eles precisam aprender a adorar. Eles precisam aprender a levantar as mãos, a orar, a interceder e a buscar. Agora eu estou permitindo que na igreja os meus filhos também fiquem com o celular.
O celular é uma babá maravilhosa, né? Aí, assim, ó, Porque na escola, o governo não permite que entre celular. é, Aí, naquele período, ele é, pode largar o celular. Por que que dentro da igreja, onde é um dos lugares que ele deveria desejar estar, ele não está porque o próprio pai e a mãe estão dizendo, não, pode ficar aí. Você não precisa estar nesse ambiente de adoração. é porque, vou te falar por quê. Porque dá trabalho. Porque vai ter que trazer uma consciência para ele vai dar birra, ele vai ficar chateado. Dá trabalho. Construir dá trabalho. Edificar dá muito trabalho. Porque edificar e construir é mão na massa. Você não vê, você vê a birra, você não vê muito resultado rápido. Mas é uma construção, é muito mais profunda, é muito mais. É um nível de consciência que a gente tem que ter que a gente acha que não precisa. Porque, espiritual, não, Deus vai cuidar, eu faço um pouquinho aqui. Não, gente, é sério, é muito séria a educação. Se a gente não pegar esse Esse boi bastão de pelo chifre e falar, volta. olha aqui, não, agora vai ficar aqui. A criança consegue ficar assim, ela vai dar trabalho, leva brinquedo, leva um livrinho, pega no Márcia, colo, qual que é a levanta a mão. diferença? Eu fico pensando, né? Qual que é a diferença minha com os meus filhos hoje? Minha mãe era assim, ó, com meu pai. A gente tá indo pra igreja. Chegou na igreja, Thalita, você quer ir ao banheiro? Não, mamãe. Então você não quer, porque no decorrer do culto você não vai. Sim, Você quer água? Não, não quero. Ai de mim. se no meio do culto pedisse. Aí hoje você chega, não passa nenhuma música. Mãe, eu posso beber água? Posso ir no É, banheiro? E é é, menino correndo, é, menino gritando, é. menino. Não tem respeito, não vive, não constrói esse respeito, A reverência, a né? reverência. E aí E uma você leva educação, né? referência na escola, na igreja, referência e respeito dentro de casa. Então, Sim. se eu não construo na igreja, provavelmente em Não, em casa eu não está casa não tem. construindo. Não. Então, mas lá na igreja também é o reflexo de casa. Então você vê que são Sim, todos os sim. Você vê como ambientes. está confuso isso? É uma fé confusa, eu acho. Porque a gente acha que construção de fé, de vida com Deus, é só na igreja, Não. é só lá. E não é. Ali é um reflexo, como você disse. É porque em casa está confuso. A sociedade vai ficando confusa. Ninguém respeita ninguém. Você não pode falar não, porque não pode contrariar uma criança. O reizinho não pode ser contrariado. Provérbios diz assim, ó, o filho entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Por que que não fala que envergonha o pai? Porque de alguma forma a gente passa mais tempo com as crianças, Sim. a gente está mais atenta com os filhos. E Deus fez a gente assim, a gente está negligenciando esse papel, que tem que ser firme, amoroso, tem que ter mais nãos. A gente tem que ser mais chata, às vezes. Não é permitir tudo. Não, 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 não. Filho entrega a si mesmo, vai passar vergonha. E a gente sabe, em ambientes onde a gente vai, você deve ter presenciado isso já. Você fica assim, nossa, que vergonha eu senti por aquela mãe. Porque o Nossa. filho gritou, bateu, não respeitou, não tem noção de hierarquia, não tem noção de autoridade. E a autoridade, Thalita, não se impõe, se exerce. Se exerce. Autoridade não tem nada a ver com grito. Aliás, Não. grito é um sinal da falta de autoridade de alguém, de um descontrole emocional. E isso traz para, né, traz para o ambiente. O ambiente fica descontrolado. Mãe que grita muito, mães, não gritem, por favor. Pelo amor de Deus. Não grita com ninguém. Não é nem só com o filho, com o marido. Isso é uma falta primeiro de educação. A pessoa ouve, você não precisa gritar. Você não precisa gritar para falar que manda, para falar que Não, tem autoridade. de forma nenhuma. No grito a gente perde muito, sabe? E a gente falou que agora, o Márcia, ainda falei com todos os ambientes, né? Me lembrou o seu título que os cômodos da casa fala, né? Uhum. O porquê que você colocou esse título e o que que você, assim, que realmente diz, né? Os cômodos da casa fala. Como assim? Como assim, né? Como assim? Esse livro, ele é, como que eu diria? Ele é uma caixinha de surpresa. Porque tem Ah, gente que acha que eu vou falar sobre decoração,
sobre a questão organizacional de gaveta, de tudo. Claro que isso é importante, mas não é sobre isso que eu falo. Aham. A base bíblica desse livro está em Provérbios Vou 24. até pegar, gente, que eu ganhei. Ganhou. Eu tô tão chique. Olha aqui. Olha aqui. Eu ganhei umas coisinhas, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela vai falar para vocês sobre esses livros. Então, Ah, a base bíblica está em Provérbios 24, 3 e 4, onde diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Mas é pelo conhecimento que os nossos cômodos se encherão se do que é encherão. precioso e agradável ao Senhor. Uma coisa preciosa, Thalita, é uma coisa que você guarda com muito cuidado. Uma coisa cara, uma coisa rara, uma coisa que te custou. Você cuida, você zela. Você não vai deixar um anel que você ganhou do seu esposo de ouro em cima da mesa de qualquer jeito, porque pode se perder. É muito precioso, é muito delicado. Então, a gente precisa guardar mais a nossa casa. Porque os nossos cômodos precisam ser cheios disso, do que é precioso e agradável ao Senhor. Será que os cômodos da nossa casa têm recebido algo precioso que agrada de fato o Senhor? Você acha que um grito agrada a Deus? Você acha que brigas, contendas, discussões, isso entristece, isso pesa o ambiente? E eu acredito, eu até digo isso aqui na contracapa, eu quero até ler. E eu acredito que a ordem de cada cômodo estabelece princípios e tem o poder de transformar a vida de quem mora lá dentro. Então, eu sempre falo, quem vê casa, vê coração. Quer conhecer um filho? Quer conhecer a casa de alguém? Olha o comportamento do filho. Como é que ele se comporta? Como é que você analisa um esposo e uma esposa que você vai no ambiente, o esposo está ali, a esposa está ali, em nenhum momento eles se cruzam, em nenhum momento ele pega na mão, em nenhum momento eles falam alguma coisa, em nenhum momento você vê um beijo, passa a mão, segura na mão. Tem uma coisa errada. A nossa casa revela, gente. Então, os nossos cômodos, eles precisam se encher da presença do Senhor, da, de gratidão, encher de sabedoria, que é pureza, paciência, amabilidade, gentileza. Isso tudo é característica da sabedoria do alto, gente. Coisa que a gente está perdendo. A ternura, o afeto. Tem uma frase que diz: casa é teto, lar é afeto. Por que que lar é afeto? Afeto vem da palavra afetar. A nossa casa afeta diretamente quem mora ali. Afeta com cura, com amor, mas com dor, com abandono, com desinteresse. Vai afetar. De alguma forma a nossa casa afeta. Então esse livro nasceu disso. Márcia, mas como assim? Fala mais. Eu abordo 6 cômodos. Abordo a sala, a cozinha, o jardim externo, a área de serviço, quarto dos filhos e quarto do casal. Olha que preciosidade isso. Não. E eu recebo, né, muitos testemunhos assim, falando assim, na aula do jardim. Márcia, mas o que você fala na aula do jardim? Primeiro que eu me dei o direito, na licença poética que eu tenho, de chamar o jardim de um cômodo. Eu fiz isso, porque eu entrei dentro desse lugar. Você sabe que todas as vezes que a Bíblia nos compara a jardim, ela não fala de flor. Para nós, jardim é flor. É alguma coisa para decorar, ornamentar. Mas quando você vai estudar a Bíblia, jardim tem a ver com fruto. E Jesus busca frutos. Ele olhou a figueira. Ele não foi lá ver se a folha estava bonita, se a flor da figueira estava boa. Ele estava com fome, ele queria comer. Sabedoria é sabor, é cheiro, é gosto. Entendeu? Então, uma mulher que se movimenta com sabedoria dentro dos cômodos da casa dela, ela percebe os ambientes e a demanda de cada um. E ela é direcionada pelo Espírito Santo com discernimento, bom senso
sensatez, graça e amor. Então, é sobre isso, sabe? A nossa casa, a gente precisa entrar na nossa casa e olhar para ela com os olhos do céu. Casa não tem a ver com alvenaria, é carpintaria, é Jesus ali, carpinteiro, moldando a gente, sabe? Não é tijolo, é gente, é relação, é relação. A vida cristã, a base dela é a relação. Não adianta eu ficar indo em todas as conferências, todos os cultos, semana inteira eu estou na igreja. Se eu falho na minha relação com o meu próximo, quem é o meu próximo mais próximo? Meu esposo, meus filhos. Quando Jesus fala assim, ali no grande dia alguém vai chegar, mas eu expulsei demônios, Senhor. Não lembro? Eu fiz uma grande conferência. Eu curei enfermos. Olha, estava demais, hein? E Jesus pode falar para nós. Eu não conheço isso aí que você fez. Não sei quem é você. Porque a gente só vai ser reconhecido quando a gente amar, quando a gente servir o próximo. Porque Jesus diz assim, eu tive fome e você me deu de beber. Eu tive sede, você me deu. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava enfermo. Você não foi lá me curar. Você foi me visitar. Você foi estar perto. Você foi lá orar comigo. Eu não fui curado porque você foi lá. Mas eu fui amado. Jesus escolheu ser amado no outro. Nós precisamos amar os nossos filhos com o amor de Jesus. Estar perto quando eles precisarem. Levar a notícia de um fardo leve, sabe? Na nossa bagagem, é a música do nosso pastor Felipe Vilela, que na nossa bagagem tem óleo e vinho. Óleo de alegria, vinho da alegria, o óleo da unção que cura, que restaura.